na presença de um Deus vivo. Isso nos traz alegria, irmãos. Isso nos traz graça. O Senhor é bom. As suas ações de graça têm mostrado o quanto Ele é benevolente, o quanto Ele é compassivo, o quanto Ele nos abençoa diariamente. Nós vivemos num mundo mau. A verdade é essa. Vivemos num mundo onde jaz no maligno, onde Satanás tem atuação em todos os setores, em todas as áreas. Nós sabemos que nós não pertencemos a esse mundo. Cada um de nós somos cidadãos dos céus, da cidade celestial. Lembra quando Jesus falou em João 14: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu pai há muita morada. Se não fosse assim, eu não teria, vou para lá e voltarei para vos buscar, para onde eu estiver também, estejais vós comigo. Nós sabemos que a nossa vida, ela não é a nossa visão, a nossa vida, a nossa história, ela não é promulgada, ela não é formulada, ela não é contextualizada como o que nós possamos enxergar ou ver nessa face da terra. Mas as nossas promessas e o nosso contexto de vitória é eterno nos céus. Amém? E por isso Deus me deu uma palavra. E eu quero em nome de Jesus compartilhar o que Deus colocou no meu coração. Está lá no livro de Efésios. Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. O tema: a armadura de Deus. Aleluia. Louvado seja Deus, a armadura de Deus. Irmãos, eu vi um vídeo e o que me levou também a meditar nesse tópico, nessa batalha, nessa guerra espiritual, é justamente o conteúdo desse vídeo que eu vi. As igrejas da Europa, as igrejas daqueles países que são o berço do mundo, as igrejas evangélicas que há algum tempo atrás, algumas décadas atrás, estavam no auge, cheias, estavam exuberantes, cristãos andando para todos os lados. Era comum das 6h30, 7 horas da noite, e muitos cristãos se encontrarem nos caminhos, a paz do Senhor, com a Bíblia debaixo do braço, e aquela alegria, aquela euforia, e estar servindo ao Senhor. Era comum vermos os evangelismos, os cultos ao ar livre, as campanhas nos lares. Então, nós vimos que as igrejas estavam cheias e que estavam fervorosas. Mas sabemos que, infelizmente, muitos apostastaram-se da fé, abandonaram a fé. O amor de muitos se esfriou e muitos morreram espiritualmente. E as principais igrejas na Europa, as grandes igrejas na Europa, os principais ministérios na Europa acabaram fechando. As igrejas grandes na Europa viraram bares, casas noturnas, viraram lojas, viraram discotecas. Então nós vemos que o evangelismo, o cristianismo em si na Europa está quase se destituindo, quase acabando. Para você ter uma noção, hoje existe cerca de 1% de cristãos na Europa. 1%. Quase não há mais cristãos como havia um tempo atrás. E nós vemos que essa situação ocorreu por guerras e crises econômicas e conflitos de países para país. Nós sabemos que muita coisa afligiu e acabou matando a fé de muitos e afastou muitos. Também essa contextualização não aconteceu nos Estados Unidos, onde também a fé de muitos morreu, onde a teologia da prosperidade acabou frustrando a muitos, e muitos pastores foram levados ao suicídio, pastores se matando. Sabe, nós vemos que muita coisa está acontecendo no cristianismo na face da terra, irmãos. O cristianismo, nossa nação, um cristianismo de engano, um cristianismo de profanação, um cristianismo com conteúdos financeiros, de só vitória, só bênção, só promessas, sabe? Então, nós vemos que a raiz do cristianismo em si, em todo o planeta, está muito abalada. Estamos falando numa verdade atual. E nós vemos que o conteúdo dessas situações chegou a um contexto, nesse vídeo que vi, que as igrejas estão voltando ao perfil primitivo, Mara. Sabe qual é o perfil primitivo?
eles começavam a reunir-se nas suas casas, com pequenos grupos de pessoas, nas salas das casas, realizando orações, realizando louvores, realizando pequenas reuniões para levar a palavra de Deus. E parece que está voltando novamente esse contexto. Na Europa, muitos não estão mais congregando, mas estão cultuando nos lares. Nos Estados Unidos, as grandes igrejas, os grandes ministérios que estão praticamente falidos e acabados, estão voltando ao contexto primitivo de iniciar as pequenas reuniões em suas casas, sem fama, sem notoriedade, sem divulgação, sem mídia. Está voltando a um cristianismo puro, um cristianismo simples. E nós vemos que isso é a operação de Deus. O cristianismo sobre a face da terra não está sendo extinto. Houve uma intervenção de Cristo em favor do corpo da igreja, em favor dos ministérios, em favor daqueles que buscam ao Senhor, em favor daqueles que estão em relacionamento, em oração com o Senhor. E é justamente sobre esse tópico que nós vamos ler hoje, o favor do Senhor. Nós temos que entender que vivemos numa batalha, numa guerra. O tema da leitura é a armadura de Deus. E quando Paulo fala aos Efésios, dando uma simbologia que o que vivemos é uma batalha, uma guerra, é uma luta, ele dá a simbologia perfeita, porque espiritualmente dá para nós entendermos o que está acontecendo em nossa vida, o que está acontecendo na vida da igreja, o que está acontecendo com o cristianismo no mundo. Amém? Eita, papai, amém. Versículo 10 do capítulo 6 de Efésios diz assim: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, orando em todo o tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplicas por todos os santos. E por fim, e por mim, para que me sejais dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Amém? Amém. Esse contexto de Paulo mostra uma verdade que vivemos nos dias atuais. Você sabe que o mundo espiritual é ativo e constante. Nós sabemos que Cristo, Ele nos oferece de bom grado a armadura de Deus. Ele nos oferece que nós possamos se revestir da força do seu poder, se revestir do Senhor, porque estamos numa batalha, e essa batalha ela tem por líder, ela tem como capitão, ela tem como comandante, do lado das trevas, o próprio diabo. Se nós pegarmos aqui o versículo 11, diz assim: revestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Então nós vemos que Paulo intitula, como líder de todo o exército maligno, como líder de todo o comando das trevas, como líder de toda a ação de demônios contra as nossas vidas, o próprio Satanás. Lúcifer, o dragão, a besta, o pai da mentira, o assassino, aquele que veio roubar, matar e destruir, o inimigo das nossas almas. Ele intitula o diabo como o nosso inimigo principal. Ele intitula Satanás como o comandante de uma hierarquia militar, uma hierarquia de batalha.
E coisa dura é nós cristãos, que estamos numa batalha, não conhecemos os nossos inimigos. Quantas pessoas caíram porque subestimaram o inimigo? Quantas pessoas se afastaram do Evangelho porque subestimaram o inimigo? Não, o diabo não tem nada comigo, não. O diabo não passa nem perto da minha casa. Não, eu vou pisar na cabeça do diabo. Já vê aquelas expressões de pessoas que se titulam tão grandes, tão fortes, tão espiritualmente poderosas, que diz que vai pisar na cabeça do diabo à toa, que diz que o diabo não pode, não. Então nós vemos que muitas pessoas subestimaram o poder do inimigo. O que representa isso? Pessoas que não conheceram o inimigo, que não conheceram a sua astuta cilada, as suas artimanhas. Existe sim uma propagação espiritual do poder do inimigo. Paulo faz questão de mostrar isso, que nós não estamos lidando com um inimigo qualquer, que é ele que de longe calcula os nossos passos, é ele que constantemente, irmãos, nós estamos falando de um inimigo extremamente sábio, nós estamos falando do inimigo extremamente astuto em armadilhas, em ciladas, ao ponto de mandar demônios. A Bíblia nos dá alguns pontos da quantidade de demônios ordenado por Satanás para nos inspecionar dia após dia. O Salmo 91 fala que 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita. Então nós entendemos que espiritualmente possamos estar rodeados de 11.000 demônios analisando a cada um de nós diariamente. Como que é diariamente, pastor? De dia e de noite, 24 horas por dia. Nesse exato momento, existe uma batalha nos céus, existe uma batalha na região celestial entre anjos e demônios, para que você perca o poder dessa palavra. Lembra a palavra do semeador que Jesus falou em Mateus? O Satanás, ele é tão astuto, ele é tão hábil nas suas palavras, nas suas ciladas, nas suas ações, que ele tem o poder de entrar nas regiões celestiais, entrar na igreja e fazer você perder a semente que geraria vida através da palavra no teu coração, dentro dos cultos, dentro das igrejas. Quantas vezes nós vemos que vai iniciar a palavra, os levitas, os instrumentistas, a juventude quer sair da igreja, vai lá fora bater papo. Acontece nos grandes ministérios. O poder da palavra que edifica, que estrutura, que liberta, que salva a vida do homem, que traz vitória para a vida do homem, está sendo colocado em segundo plano. Nós vemos que o diabo, ele tem uma hierarquia enorme de demônios ao teu favor. Mas nós também temos que pensar da segunda forma. Nós também não devemos maximizar, nós também não devemos engrandecer demais o inimigo, porque ao nosso lado está Cristo Jesus, o Todo-Poderoso Deus. Ao nosso lado nós não estamos do lado do perdedor, nós não estamos do lado do mais fraco. A Bíblia fala que operando Deus ninguém pode impedir. A Bíblia fala que maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Então nós entendemos que nós não estamos do lado do mais fraco. É por isso que Cristo oferece nessa batalha a sua armadura. Ele oferece nessa batalha a proteção da sua vida. Ele oferece nessa batalha a proteção de você saber se defender, de você saber viver em vigilância e, acima de tudo, de você saber atacar, de você saber evitar. Então nós entendemos aqui que nessa hierarquia espiritual existe classificação de demônios, como existe classificação de armaduras. Tem coisas que nós achamos que é bobeira, tem coisas que nós achamos que é comum, tem coisas que nós achamos que é rotineiro, mas em cada detalhe nós vemos alguma ação do diabo tentando te derrubar, tentando fazer você tropeçar, tentando legalidade para destruir a sua intimidade para com Deus. E existe uma batalha enorme contra a igreja. Vamos pensar como uma guerra, vamos pensar como uma batalha, vamos pensar como realmente um contrito muito grande. Se você está guerrando com alguém, se você está lutando com alguém, você vai colocar como comandante do seu exército os seus soldados mais treinados, os mais capacitados, a elite militar do seu lado, a elite militar que está ao seu encontro, ao seu comando. Você vai colocar para lutar contra o inimigo mais fraco ou contra o mais forte? Se
se eles são os mais fortes, os mais capacitados, os mais armados, são os melhores que você tem no seu exército, você não vai colocar para lutar contra o inimigo mais fraco. É assim que Satanás pensa. Ele pega os seus maiores em sua hierarquia militar para lutar contra quem? Um estádio de futebol. Ele vai colocar os seus demônios mais astutos, mais poderosos para lutar quem? Contra quem? Contra um boteco cheio de gente bebendo cerveja? Ele vai pegar o quê? Os seus soldados mais poderosos, os demônios mais poderosos do inferno, para lutar contra quem? Contra nós, a igreja de Cristo, o corpo de Cristo. Então nós entendamos que o alvo do diabo não é o mundo, o alvo do diabo é a igreja de Jesus. O alvo do diabo é o Marcelo. O alvo de Satanás é a Dalvinha. O alvo de Lúcifer é a Mara. Pastor, está pegando pesado, está me dando um arrepio, um medo aqui, a situação está ficando difícil. Que história é essa? Vivemos essa guerra. Só que não existe mais pregação hoje que fale a verdade, a clareza. E sabe qual é a minha preocupação nisso? É de saber como você está com Cristo para enfrentar essa batalha. Porque se nós estamos do lado do Todo-Poderoso, o que nós estamos vivendo, ou o que nós estamos fazendo para honrar essa batalha, para obedecer a Deus a ponto de vivermos vitória nessas batalhas. Entenda uma coisa. O diabo, ele é inteligente. E por ele ser inteligente, ele coloca demônios, os seus principais demônios, os seus mais poderosos demônios, ao redor dos cristãos, ao redor da igreja, para investigar e entender, saber qual é o teu calcanhar de Aquiles, qual é a tua fraqueza, qual é a sua brecha, qual é a tua legalidade. Ah, pastor, mas eu passei disso, eu estou bem com Deus, não há brecha na minha vida não. Cuidado, somos humanos, cuidado, somos falhos. A nossa maior falha às vezes é na vitória. A nossa maior falha às vezes de baixar a guarda é quando recebemos algum tipo de bênção. O diabo, ele não tem pressa, ele é paciente, 24 horas está rodeando ao redor, procurando algum acesso, com o propósito de formular que essa cilada seja bem sucedida, que esse projeto de batalha contra a sua vida seja bem sucedido. É por isso que Cristo nos ensina, Paulo fala aqui aos Efésios, que nós temos que estar bem preparados. Contra o quê? Não é só contra as ciladas, é contra o dia mau. É contra o dia mau. E o nosso dia mau é justamente o ponto de vulnerabilidade que nos traz confusão e dificuldades. Ele fala que a nossa luta não é contra carne e sangue. Quer dizer, a nossa luta não é contra homens, não é contra gente. A nossa luta é espiritual. Mas repara que ao redor da nossa vida sempre são as pessoas que atuam contra as nossas vidas. Ao redor das nossas vidas sempre tem um na escola que quer te praticar o bullying. Ao redor da nossa vida sempre tem um patrão que quer pegar no seu pé sem motivo. Ao redor da nossa vida sempre tem um vizinho que quer falar mal da gente. Ao redor da nossa vida sempre tem um amigo falso que está dando tapinha nas suas costas, mas no íntimo fala mal nas suas costas da sua pessoa. Então nós vemos que constantemente algo acontece para nos afligir, e as nossas maiores aflições são feitas pelos homens. E Paulo fala, nossa luta não é contra os homens. Então quando nós entendemos isso, nós entendemos que Satanás ele tem acesso de ilegalidade na vida das pessoas que estão ao redor para lutar contra a igreja. E ele não se manifesta, mas ele usa as pessoas para se manifestarem, mostrando o teu poder de manipulação. O diabo, quando foi expulso dos céus, entenda, quando ele foi expulso por Deus dos céus, na rebelião e na batalha que ele formou, achando que seria maior que os anjos e superior a Deus, se intitulou um anjo especial, tão especial, que quis montar o seu trono acima de Deus. Entenda que o seu poder de persuasão, a sua lábia, o seu papo, era tão intenso, era tão persuasivo, ele era tão inteligente nas suas palavras, ou no poder do seu comércio, como diz lá em Ezequiel 28, no poder da sua formosura, como diz lá em Ezequiel 28, que ele conquistou a mente, ele conquistou a fidelidade, ele conquistou todo um terço dos
trilhões de anjos que existiam nos céus. Meu Deus. E Deus expulsa o diabo, e não só o diabo, mas todos um terço dos anjos que decidiram optar de ficar do lado do diabo. Então, se ele conseguiu convencer anjos celestiais, anjos imortais, anjos sábios, anjos poderosos, qual o poder que ele não tem para manipular a humanidade contra a igreja de Deus? Verdade, Deus. Paulo fala aqui aos Efésios que nós temos que estar firmes e constantes, sujeitos a Deus, firmes e constantes, sujeitos ao Senhor, para resistirmos ao dia mau. Versículo 13 diz assim, ó: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir ao dia mau. E havendo feito tudo isso, relaxar, permanecer. Havendo passado pelo dia mau, o que a gente vai fazer? Um churrasco? Passando a dificuldade, passando o tempo da aflição, o que a gente vai fazer? Uma festa com bolo de chocolate? Não. A Bíblia nos fala para nós permanecermos firmes no mesmo propósito, na mesma intensidade, porque os demônios que nos sobrevêm, que lutam contra a nossa vida, são demônios extremamente audaciosos, que é um exemplo, vai batalhar nos céus contra a oração. O seu clamor, a sua oração, o seu pedido, às vezes a resposta não vem, porque existe um conflito, uma batalha intensa nos céus, para que a resposta, a bênção, o poder de Deus seja expresso na sua vida para te dar vitória. Pastor, que história é essa? A Bíblia nos lembra lá de Daniel orando. Deus envia a resposta por Gabriel, mas a resposta, a vitória, o resultado daquela oração não chega, porque nos céus existe uma batalha intensa por 21 dias, e essa batalha ela só foi vencida porque Deus instituiu o arcanjo Miguel para entrar nesse conflito, para a vitória chegar a Daniel. Entenda a intensidade que está acontecendo hoje, agora, em nossas vidas, nesse ministério. Sabe qual é o nosso medo? O nosso medo é que a gente pensa que nenhum mal vai acontecer com nossas vidas. Quer um exemplo? Nós nunca pensamos que vamos ser derrotados, que vamos tropeçar, que vamos fraquejar. Quando Cristo em seu ministério ajunta os 70 apóstolos e manda os 70 apóstolos com poder para realizar curas, realizar expulsões de demônios e levar o evangelho, quando eles voltam todos rejubilosos, todos alegres, e chegam em Jesus, todos contentes, e falam: Senhor, olha só, realizei milagres, realizei curas, preguei a tua palavra, mas até os espíritos imundos, até os demônios se subjugaram a mim pela autoridade do seu nome. Eu expulsei demônios, eles me obedeceram pela autoridade do seu nome. E Jesus olha para eles e fala assim: ó, não fica alegre com isso não. Baseia a sua alegria, firma a sua alegria, firma o seu coração no teu nome escrito no livro da vida. Vale mais o teu nome estar escrito no livro da vida do que você estar mandando demônios sendo expulsos de corpo dos homens. Então, é isso que nós temos que entender. Porque às vezes porque ganhamos uma batalha, se sentimos o super crente. E quando se sentimos o super crente, vem o tropeço. E nós nunca tropeçamos em coisa grande. Tropeçamos em pequenos detalhes. E o diabo quer lançar no teu coração, depois de uma vitória, o teu orgulho, a tua competência. Quer lançar no teu coração a tua altivez. Não, eu fiz. Não, isso, não conhece ninguém que podia fazer o que eu fiz. Então o diabo começa a colocar você como uma pessoa tão especial, a ponto de você não mais depender do Espírito Santo. A ponto de você começar a entristecer a Deus. A ponto de você perder o seu relacionamento e achar que você é autossuficiente. Essa batalha está acontecendo conosco hoje. É por isso que os grandes homens se corromperam, corruptamente se entregaram à avareza, se entregaram à imoralidade, se entregaram à prostituição, se entregaram à mentira, se entregaram à avareza, se entregaram ao pecado, porque foram corrompidos pelo orgulho, pelo ego, pela altivez, pelo dinheiro, pela ganância. As pessoas se sentem maiores, porque quando Deus dá autoridade para alguma coisa, a pessoa baseia a vida dela em cima daquele dom.
Quantas vezes nós sabemos que se um pregador de fora vir pregar em nossa igreja, e aquele homem fala em línguas estranhas, aquele homem revela, aquele homem tem visões, na igreja não enche de gente? Enche ou não enche? Se colocarmos uma faixa aqui, um pregador famoso do Brasil, que prega fora de outros países, um pregador que está na mídia, um pregador que está lá no auge, pregando nas principais igrejas, vai pregar hoje aqui, e ele revela, ele tem visões, ele profetiza. O que vai acontecer com esse pequeno ministério aqui? As portas vão ter que estar abertas, vai ter que tirar o carro aí da frente, vão ter que esparramar mais cadeiras, as pessoas vão travar a rua, porque vai encher de gente, sabe por quê? Porque as pessoas acham que a vitória de um momento é a vitória eterna. Aqueles mesmos apóstolos que receberam o poder de Cristo e que foram lá e expulsaram demônios, ouviram depois, na presença do próprio Jesus, um pai de família chegar e falar: Senhor, cuida do meu filho, liberta o meu filho. Satanás atua na vida dele, Satanás atormenta a vida dele. Tem hora que lança ele na água, tem hora que lança ele no fogo. E o detalhe, eu já pedi para os seus discípulos e todos eles tentaram, mas ninguém conseguiu expulsar esses demônios. Aqueles mesmos que estavam alegres dizendo que os demônios subjugavam-se a eles pela autoridade do nome de Jesus. Eu dava a ordem, o demônio saía no teu nome. Ó Senhor, que poder, que glória. Aqueles mesmos ouviram o pai de família falar: eu pedi para eles, eles tentaram e ninguém conseguiu expulsar os demônios. Repare que existem níveis de demônios, existe nível hierárquico do poder demoníaco. Engana-se o homem em achar que está lutando contra as trevas e que vai ganhar todas se não estiver na presença de Deus, que vai ganhar todas se deixar o orgulho sobressair na sua vida espiritual. Jesus olha para ele assim: essa casta de demônio só sai através do jejum e da oração. Entenda, tem situações espirituais que nós perdemos porque nós não conseguimos manter constante fidelidade ao Senhor, constante obediência ao Senhor. É por isso que ele fala: revista-se, porque no dia mau o diabo vai encontrar espaço para trabalhar na sua vida. Resista, submeta-se ao Senhor, tem uma reserva na presença do Senhor. Sabe aquele crédito que se eu precisar eu falo? Lembra do rei Ezequias? Veio o profeta Isaías e você: olha, arruma a sua casa, te prepara aí, te conserta, porque você vai morrer, essa cama não vai sair não. Quem está falando é o próprio Deus. Ele vira o rosto para a parede, em lágrimas, fala: Senhor, mas andei na sua presença, mas fiz o que era agradável ao Senhor, mas derrubei os altares de Baal, mas eu instituí tronos e holocaustos ao Senhor, mas eu instruí o povo na sua lei. O próprio Deus olhou e falou assim: é verdade, esse daí tem crédito comigo, esse ainda tem reserva comigo, esse ainda tem uma estrutura de intimidade comigo. E se fosse conosco hoje? E se fosse com o pastor Assis hoje? E se fosse com o Marcelo hoje? Será que tem crédito? Será que o nosso testemunho está falando por nós? Será que nós não damos legalidades ao diabo quando falamos um palavrão como estamos nervosos? Quando contamos uma mentirinha para agradar o próximo? Ou para se livrar de alguma coisa? Quando julgamos o próximo pelas vestes ou pelas falas? Será que o diabo não encontra alguma mentirinha? Será que o diabo não encontra alguma legalidade? Uma certa vez eu estava conversando com um evangelista, e esse evangelista foi resgatado do mundo das drogas. E eu falei para ele: olha, o meu passado, eu vivi num mundo de adultério, de prostituição, de imoralidade sexual incrível, e até hoje eu luto contra isso, e Cristo Jesus está me libertando, eu estou passando num processo árduo. Ele olhou para mim e falou assim: ó, vou falar uma coisa para você, mulher nunca fez a minha cabeça. Se aparecer uma mulher aqui despida na minha frente, para mim não tem crédito nenhum. Pode ser uma mulher famosa, bonita, com um corpo formoso, não tem crédito nenhum, mas se colocar um prato cheio de cocaína eu me perco. Você não entendeu que Satanás ele vai lutar na sua fraqueza? Você entendeu que Satanás ele vai investir contra o que ele conhece de você? Constantemente ele vai tentar bombardear a sua mente. Constantemente ele vai tentar enfraquecer a sua oração, enfraquecer a sua intimidade. Constantemente ele vai estar nessa batalha e se nós fraquejarmos um só instante. Verdade, Deus. É por isso que ele nos ensina: revista-se da armadura de Deus. Não é contra a carne
carne e sangue, não é contra vizinho, não é contra parente, não é contra os que estão na casa, não é contra os que estão ao teu redor. A tua batalha, a tua constante guerra é contra o diabo, é contra os demônios que estão ao teu redor. É por isso que ele fala aqui, olha só. Versículo 14: estáis, pois, firmes, tendo cingido o vosso lombro com a verdade. Aleluia. Verdade. Cinturão da verdade. A verdade se sobressai em muita coisa. A verdade realmente liberta o homem. Não importa o que você fez, o que você faça. Se você faz uma autoanálise, se confronta e fala: a minha vida é um testemunho falso, a minha vida é uma mentira, o meu testemunho é uma mentira, as minhas falas são mentirosas, o contexto da minha vida tem engano. Eu preciso mudar esse contexto, porque o confronto do que estou ouvindo do Evangelho está formulando no meu coração um arrependimento de mudança. E a verdade é justamente esse confronto, a verdade é justamente essa purificação, a verdade é justamente essa libertação. Então se cinja-se da verdade, porque quando o homem anda na verdade, o diabo não tem onde acusar. Lembra de Romanos capítulo 8, versículo 1? Portanto, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. O que representa andar em Espírito? Andar na luz. Quando você anda na luz, as suas obras são manifestas, porque a luz tudo revela. As suas obras são expostas, todo o seu conteúdo, tudo que você fala, tudo que você faz, todas as suas obras são obras vindas da parte de Deus, são falas vindas da parte de Deus, são constituídas do céu, o teu testemunho é aprovado por Deus e não há acusação alguma. Aleluia. Não há nada que possa impedir, porque você é uma pessoa verdadeira. Aleluia. Faz o que é verdadeiro, o que é aprovado. Olha só. Obrigado, meu Pai. Louvado seja Deus. Estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A couraça da justiça, nós podemos pensar em obras justas. Podemos ou não podemos pensar em obra justa? Porque o que é injusto não agrada a Deus. Se você está tentando praticar uma injustiça, com certeza você está tentando ganhar algo em troca, tentando levar vantagem a uma situação, e isso é injusto. Isso não é correto. Isso nós estamos falando de uma justiça humana, social, familiar. Mas podemos acrescentar sobre essa couraça da justiça a justificação pelo sangue de Jesus. A justificação pela morte na cruz do Calvário, pagando o preço pelos meus pecados, pelos teus pecados. A justificação de Cristo, que se apropriou de todos os seus males, se apropriou de todas as suas maldições, se apropriou de todas as suas condenações, e fala: não se preocupa, Satanás, aqui quem justifica sou eu, porque eu paguei o preço da alvinha na cruz do Calvário. Não tem acusação, eu sou o escudo. E repara que a couraça, ela é firmada no cinturão da verdade, ela é fixa no cinturão da verdade. Glória a Deus. E ela abrange um peitoral ao qual ela protege órgãos vitais. Porque se o diabo encontra acusação, e essa acusação chega ao teu coração, ela não leva a outra situação a não ser morte espiritual. Mas para quem te justifica, a couraça dessa justiça é o próprio Jesus Cristo. Que pagou o preço por nós na cruz do Calvário. O amor de Deus é representado sobre essa justiça. O amor de Deus é representado pela cruz, pelo madeiro, pela maldição da cruz, pelo sangue da cruz do Calvário, pela coroa de espinhos, pelos pregos nas mãos, pelos pregos nos pés, por cada açoite em suas costas, por cada humilhação, por cada tapa, por cada cusparada que ele recebeu no rosto, por cada humilhação que ele recebeu em nosso corpo. Ele nos justificou. Não há demônio no inferno, não há principado, não há potestade, não há príncipe das trevas, não há hoste do mal. Pode se manifestar o inferno e tentar apontar a sua vida, tentar apontar o teu caráter, tentar apontar a sua idoneidade. Se você está revestido e está na presença de Deus, quem te justifica é o próprio Cristo. Eu creio, Deus. Louvado seja Deus, glorificado seja o nome do Senhor. Calçado, versículo 5. E calçado os pés na preparação do Evangelho da paz. Oh, glória. Hoje está difícil encontrar paz. Verdade.
O diabo incita. Meu Deus. O diabo ele tenta inflamar. O diabo ele tenta encontrar espaço para jogar um contra o outro. Nós vemos que dentro das igrejas o que mais tem é conflito pelo microfone. É conflito por cargos. É conflito por obrigações. É conflito por status. É conflito pela hierarquia. Meu Deus. Quantas pessoas estão sendo corrompidas? Quantas pessoas estão sendo induzidas à ira, induzidas ao ódio, à falta de perdão? Sabe, o conflito entra porque não tem paz, aí gera o conflito, gera mágoa, o diabo já toma a situação daquela mágoa, já alimenta aquela mágoa, ele já começa a murchar a semente como a semente que cai nas rochas. Não tem profundidade, em pouco tempo a pessoa sai da igreja. Quanto nós vimos aqui, quantas pessoas aceitaram Jesus aqui? Dalvinha, Mara, o Marcelo principalmente está com a gente desde o começo. Quantas pessoas ele viu conosco dobrar os joelhos, aceitar Jesus chorando, famílias, homens, mulheres, crianças que hoje não estão mais participando conosco. E nós recebemos uma notícia aqui que uma das pessoas que congregava conosco foi presa hoje. Entenda, o diabo não tem misericórdia. Essa batalha é batalha de morte. Essa batalha é batalha de condenação. O prêmio dessa batalha, a premiação máxima da batalha é a sua alma, é o seu destino eterno. É por isso que ele fala, para que nós possamos ter os nossos pés revestidos na paz. Aleluia. Jesus mostrou o maior exemplo de ser humilhado, ser perseguido, ser afrontado e manifestar naquele momento de situação crítica a paz. Se alguém lhe der um tapa na face, ofereça outra face. Se alguém te obrigar a carregar os seus materiais por 1 quilômetro, carregue por 2. Se quiserem tomar a sua capa, dê também a túnica. Deus poderoso. Ele sempre nos incentivou a mostrar amor para aqueles que nunca foram amados e que estão te perseguindo. Quem sabe o amor transforma o coração, a vida, a conduta, o caráter de quem está nos perseguindo. A paz, ela gera transformação. O teu testemunho fala mais que você. Não adianta estar na igreja, porque dentro da igreja é fácil. Lá fora é o teu testemunho que conta. E se você tem um testemunho de paz, domínio próprio, benevolência, longanimidade, sabe os frutos do Espírito? Se você vive o que diz a palavra de Deus, com certeza o domínio próprio e a paz faz parte disso. Glória a Deus. Revista-se na paz. Deixa a gritaria, deixa o palavrão, deixa a ira, deixa a falta de perdão, deixa a briga de lado, deixa a sua razão de lado, siga Cristo em primeiro lugar, viva Cristo em primeiro lugar, ponha os seus conflitos, as suas ansiedades, os teus medos nas mãos do Senhor. Ele tem cuidado de nós. É Deus quem nos justifica, é Deus quem nos dá a graça para termos paz no momento da aflição. Glória a Deus. Versículo 16: tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Sabe o que representa o escudo da fé? O escudo da fé representa verdadeiramente onde está calçado os seus pés. O escudo da fé vem à minha mente a parábola da casa construída na areia e na rocha. Muitos dizem que têm fé, muitos dizem que estão na presença de Deus. Eu conheço pessoas que estão há décadas dentro da igreja, mas não são convertidas. Décadas dentro da igreja, mas não tem nada de Cristo. A fé está longe das suas palavras, porque muitos dizem que tem, mas as obras mostram o contrário. Muitos dizem que tem, mas não tem nada que corrobore a favor das suas palavras. É por isso que Satanás, através dos dardos inflamados, sabe o que são dardos inflamados? Imagina você atirando um arco e flecha, e a ponta daquela flecha tem um veneno que inflama, que causando ferimento à lesão da flecha, vai levar também infecção naquilo. Meu Deus. É a mesma coisa de uma simples palavra para um coração vulnerável que não pratica e não vive a fé que diz que tem. Aquela palavra entra no coração e armazena lá dentro. E devagarzinho o veneno daquela flecha, o veneno daquela palavra lançada, o veneno daquilo que entrou no ouvido e parou no coração, começa a amargurar, formar raízes dentro do coração. Em pouco tempo a pessoa não consegue olhar na cara daquela que falou. A pessoa não consegue perdoar.
A pessoa não consegue conviver. Eu fui pregar num ministério lá em Guarulhos uma vez. Olha só, mano. Prega numa igreja pequenininha, né? Poucas pessoas. Eu sinto tanto a graça de Deus aqui. Aleluia. Mas eu fui pregar numa igreja grandona. Dalvinha, Marcelo, ouve. A igreja era grande. Estacionamento enorme, manobrista particular, vaga para o pregador da noite, vaga para os obreiros, para os pastores, para os presidentes, sabe? O estacionamento enorme, a igreja gigante, luxuosa ao extremo, assentos todos acolchoados, o ar-condicionado trincando de geladinho, os telões de ponta a ponta, jogo de luzes, equipamento de som de última geração, a igreja para mais ou menos uns 1000 membros, cheia. Eu fiz questão de contar 4 assentos vazios, numa igreja de praticamente 1000 pessoas. Um luxo. O louvor começou, eu falei assim, nossa, é uma orquestra profissional? Não há um erro. Olha que perfeição. Deus está na casa. E no meio da palavra Deus fala para mim, olha, está vendo todo esse louvor? Não tem comunhão, não tem verdade, não tem amor. No fim da pregação, eu pensando em levar uma palavra de união, de vitória, uma palavra de bênção. No fim da pregação, Deus falou para mim, agora pede para eles levantar e orar um pelos outros. Meu pai. No fim da pregação, eu falei, levante, pegue uma pessoa que está ao teu redor, não que está do seu lado porque é conveniente, mas ao seu redor. Sai do seu lugar em nome de Jesus, com permissão do pastor, escolha uma pessoa aleatória e ore por ela agora em voz alta. Ninguém saiu do seu lugar. E Deus falou no meu coração, está vendo? Um conjunto de irmãs que estão louvando lá na frente, 180 irmãs, liderada por uma com uma perfeição incrível no louvor, mas uma não fala com a outra. A líder não fala com as demais. A que está cantando do lado direito não fala com a que está cantando do lado esquerdo. É, papai. Dados inflamados do diabo. Essa batalha é real. Essa batalha é verdadeira. Se nós não tivermos o escudo da fé e recusar, não aceito essa palavra, Cristo me perdoou, como eu não posso perdoar? Se eu perder a comunhão com o Senhor, que é o meu valor maior, é a minha maior joia, é a minha paz, é a minha comunhão com Deus. Se eu perder essa comunhão porque eu não perdoei, não posso, vou perdoar. Verdade. É uma questão de inteligência, porque se eu perder a comunhão com Deus e não perdoar, Ele também não vai me perdoar. E quer saber de uma coisa? Alguns pecados têm que ser expostos que não tem perdão e vai bloquear muita gente entrar no céu. Pecado que nós sabemos que não tem perdão, blasfêmia contra o Espírito Santo. A obra que é do Espírito Santo, as pessoas atribuem a demônios. Esse pecado realmente não tem perdão. Mas um pecado que não se fala, esse pecado parece que não se comenta mais nas igrejas, se falar, as pessoas falam, está jogando certinho, direitinho para mim. É que as coisas não vão mais aí, não vou procurar outro lugar. Que as pessoas estão tão delicadas espiritualmente que em vez de se confrontar, se arrepender e haver mudança, não, quer pular de um lado para o outro. A falta de perdão vai bloquear muita gente na porta dos céus. A falta de perdão vai levar muita gente à condenação. A falta de perdão vai fazer muita gente ouvir o próprio Cristo: apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. É por isso que Cristo, através de Paulo, orienta os Efésios. Olha só, revista-se da fé, escudo da fé. Ele vai te guardar por inteiro e Ele vai ter o poder de apagar essa infecção, esse veneno, essa malignidade que chega ao seu coração, que chegue à sua mente. Louvado seja Deus. Tomai também, versículo 17, estou encerrando. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Capacete da salvação é você verdadeiramente saber, reconhecer e crer que Cristo Jesus te amou, Cristo Jesus te resgatou, amém. Cristo Jesus te escolheu, Cristo Jesus estendeu as mãos, te tirou lá daquele mundo que você vivia, te limpou, te regenerou, te deu os vestes. Ele mudou o teu caráter, a sua conduta. Ele colocou o seu nome escrito no livro da vida. Ele te tem um nome, o teu nome está nas palmas da mão do Senhor. Ele te deu o Espírito Santo para te orientar, para ter o seu amigo, o seu ajudador, a tua fortaleza. E no meio dessa história ele está dizendo que o capacete da salvação é para que você
guarde a sua mente, o seu psicológico, o seu emocional e creia que você é uma pessoa salva em Cristo Jesus. Amém. Sem dúvidas, creia que você vai morar nos céus. Não deixa nenhum tipo de espaço de ilegalidade para o inimigo atuar na sua vida, de você lançar algum espaço no teu íntimo e dizer: será? Será que eu consigo? Será que se eu morrer, não sei, como é que vai acontecer? Esqueça. Revista-se da armadura, revista-se do capacete da salvação hoje, em nome de Jesus. Você é salvo em Cristo Jesus, você é salvo em Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. E agora aqui tem um tópico difícil, irmãos. Oh, Jesus. E a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Isso me dá medo. Isso me dá medo. Está falando para se revestir da espada, que é a palavra de Deus. Mas eu fico pensando hoje, se nós pegarmos os grandes ministérios e o pastor presidente de uma igreja de 1000 membros, por exemplo, botar no meio do povo assim aleatoriamente, escolher 10 pessoas, pegar as 10 pessoas, levar ao altar, dar o microfone na mão de cada uma delas e falar assim: irmão, irmã, recita para mim 10 versículos na Bíblia de cor. É capaz desse homem passar vergonha. É capaz desse pastor passar vergonha. Porque as pessoas hoje conhecem muito a palavra de Deus, mas pesquisando no Google. Verdade. Conhecem muito a palavra de Deus, mas com o celular na mão. Conhecem muito a palavra de Deus através da pregação dos outros. Conhecem muito a palavra de Deus através dos hinos. Mas guardado no teu coração de poucos. É Deus. Revestidos dessa palavra, revestidos da espada, são poucos. Lembra quando Jesus, lá em Mateus 4, que foi levado ao deserto, a tentação, o conflito, a guerra, que houve a batalha de homem com o próprio diabo, com o próprio Satanás, ele venceu através do quê? Falando línguas estranhas? Não. Ele venceu aquele conflito, aquela batalha, fazendo o quê? Profetizando? Fazendo aviãozinho? Entregando visão? Ele venceu como? Na palavra. Pelo poder da palavra. Aleluia. Olha como a palavra é importante, mas isso me causa medo nas igrejas hoje. Porque são as pessoas que menos leem as palavras de Deus. Infelizmente é a verdade. O atributo do tempo está tão escasso, os dias são mais curtos, as pessoas têm tantas obrigações, querem satisfazer tantas obrigações, estão embriagadas com uma rotina tão intensa, que o poder vivo da palavra de Deus sempre fica em segundo plano. E como podemos entender qual o perfil e a ação da palavra? Ela não é só de ataque, também é de defesa. As pessoas se deixam levar porque não sabem a palavra, não conhecem a palavra, não conseguem se defender pela palavra, não conseguem atacar com a palavra. Cristo veio ser porque ele expressava cada atentado, cada investida do diabo contra ele, ele falava: mas está escrito na palavra, pronto. Aleluia. A representação da sua vitória vem através da palavra de Deus. Glória a Deus. Vem através da palavra de Deus. Amém, Jesus. Versículo 17, peguei para ler tudo, Jesus, o tempo está passando. Versículo 17, estamos encerrando. Perdão, versículo 18, estamos encerrando. Orando, versículo 18, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. O que nós vemos nesse versículo? Se nós lemos com calma, observa: orando todo o tempo. A palavra toda está aí, constante. Em todo o tempo, com toda oração, constante. Com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança. Repara que a palavra toda está praticamente em todo o versículo. E súplicas por todos os santos. O que ele nos ensina? Que nós temos que ser constantes. O nosso relacionamento com Deus tem que ser constante. Não há coisa mais poderosa para o crente do que a oração. Não há coisa mais poderosa para o crente do que a súplica. Debaixo das poderosas mãos de Deus existe resposta. Você não perde tempo em estar orando. Você não perde tempo em estar vigiando e perseverando, aguardando a resposta da sua oração. A sua oração não é lançada ao léu, ela não é barrada na laje.
A sua oração é vista pelo Senhor dos altos céus, no terceiro céus, acima da atmosfera. Tem um Deus Todo-Poderoso sentado em seu trono de glória, mas a sua presença está do nosso lado, como a sombra à nossa direita, ouvindo o nosso clamor, ouvindo a nossa súplica. É por isso que fala em todo o tempo, para todos os santos, com toda a súplica, com toda a oração, com toda a perseverança. Irmãos, aprendemos a depender de Deus através da oração. Amém. Aprendemos a depender do Senhor através da oração. Em versículo 19, olha, essa foi Paulo falando. Paulo diz assim, ó: e por mim, para que me seja dado não abrir da minha boca a palavra de confiança para fazer notório o ministério do Evangelho. Glória a Deus. Quem era Paulo? Senhor. Paulo era um homem extremamente espiritual. Era um homem cheio do Espírito Santo. Aleluia. Paulo orou e curou igualzinho Jesus. Paulo ressuscitou mortos igualzinho Jesus. Aleluia. Paulo teve livramentos igualzinho Jesus. É verdade. Paulo, ele foi tão especial que a Bíblia fala que ele foi levado ao terceiro céu. Poucos dos homens na Bíblia tiveram essa experiência. Paulo podia pedir muita coisa. Lembra de Eliseu pedindo a Elias, quando você pede o que tu me queres? Elias falou assim: eu quero o dobro da tua porção, o dobro da tua unção, o dobro do teu espírito. Eu quero o dobro do que você tem, ambicioso. Lembra quando Deus falou com Salomão, com o filho de Davi, com Salomão: filho, pede o que tu queres. Ele disse: eu quero sabedoria. Aleluia. Para me julgar o seu povo. Olha aí. E eu fico pensando, se você estivesse no lugar de Paulo e tivesse a oportunidade de pedir, o que você pediria? Para um homem que tinha o dom de maravilhas, para um homem que tinha o dom de cura, expulsava demônios, fazia tantas situações, o que você pediria? Sabe o que ele pediu? Aleluia. Eu quero que o Senhor me honre cada vez mais na sua palavra. Palavra. Aleluia. Glória a Porque eu Deus. quero que as pessoas reconheçam o ministério notório do Evangelho de Cristo. Aleluia. O que nós menos desejamos todos os dias em nossa vida é a palavra de Deus. Essa é a verdade. Verdade, Deus. Esse é um confronto que nós temos que entender. Dependemos da palavra. A palavra é o caminho da luz, a palavra que nos une a Deus, a palavra que nos liberta, nos salva. E quantas vezes nós lemos e meditamos na palavra por dia? Eita, papai. Paulo queria. E sabe de onde ele estava querendo isso? Do calabouço. Ele podia falar assim: não, Senhor, eu quero a libertação. Não, eu quero a morte desses caras que estão me afrontando aqui. O Senhor é Deus, já matou um monte aí no passado, mata por mim agora. Ele tinha crédito para a palavra? Não tinha? Tinha. Eu quero a libertação. Me tira das garras de Nero, que já me condenou aqui a decapitação. Vão arrancar minha cabeça? Não, me dá livramento. Sabe o que ele pediu? Eu só quero que o Senhor me faça. Eu só quero que o Senhor me faça notório, confiante ao pregar a sua palavra. Aleluia. Ao abrir a minha boca, eu quero ter confiança para que o Evangelho chegue ao coração de quem está ouvindo. Aleluia. É, Deus. Oh, Olha Deus. que pedido diferente. Lindo. Pedido diferente, irmãos. Aleluia. E ele fala que ele estava na cadeia, pelo qual eu sou embaixador em cadeias. Na cadeia ele estava representando Jesus. Aleluia. No seu lar tem representado Jesus. Glória a Deus. No trabalho tem representado Jesus. Obrigada. Na sua rua tem representado Jesus. No meio dos seus amigos tem representado Jesus. Aleluia. Qual é o teu testemunho? Embaixador de Cristo? Ele está se falando que como embaixador em cadeias, para que possa falar dele livremente, como me convém falar. Ele quer liberdade para pregar. Eita, Deus. Ele quer liberdade para falar que Jesus salva. Aleluia. Ele quer liberdade para falar que Jesus liberta. Ele queria liberdade para falar que Jesus cura qualquer enfermidade. Glória a Deus. Ele queria falar que Jesus batiza com o Espírito Santo, Jesus te leva para morar nos céus pela eternidade. Que nós possamos adquirir essa graça nessa noite. Que o Espírito Santo possa nos tomar com um espírito de coragem, de audácia, e nos tirar da mesmice, para que nós possamos estar revestidos, porque muitos estão perdendo a guerra. E sabe o que Cristo quer? Que vencemos essa batalha. Então saia daqui essa noite revestida no poder do Senhor e revestido com a armadura de Deus, em nome de Jesus. Amém.
Em nome de Jesus, amém? Amém. Glória a Louvado Deus. seja Deus, glorificado e exaltado seja o nome de Jesus Cristo.